Olá, gente querida! Iniciamos o Tríduo Pascal. Hoje é quinta-feira santa, dia 1º de abril. O texto do Santo Evangelho é de João capítulo 13, versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor. E dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, depois, praticamente concluindo os 40 dias da Quaresma, nós então começamos o chamado Tríduo Pascal. Na manhã desta quinta-feira, todos os bispos se reúnem com o seu presbitério e com representações das paróquias, das comunidades de cada diocese. Nesta Santa Missa, pela manhã da quinta, os sacerdotes fazem a renovação de suas promessas sacerdotais. O bispo abençoa o óleo do batismo e o óleo dos enfermos e faz a consagração de um óleo chamado o Santo Crisma. O crisma não é somente azeite de oliva. É um azeite de oliva
misturado com um perfume, um bálsamo especial, e por isso é muito cheiroso. O Santo Crisma é usado para a segunda unção no batismo, é usado para a unção no sacramento da confirmação e é usado também para a ordenação sacerdotal e a ordenação episcopal. Missa dos Santos Óleos é também a missa da unidade. À tarde, à noitinha desta quinta-feira, a Igreja celebra exatamente esta liturgia cujo evangelho acabamos de proclamar. A missa da ceia do Senhor, conhecida popularmente como missa do lava-pés. E o que acontece nesta missa da ceia do Senhor? Primeiro, com esta missa vespertina da ceia do Senhor, começa o tríduo pascal. Quinta, sexta e sábado, na verdade, sábado e domingo são a mesma coisa. Na quinta-feira, portanto, a missa vespertina da ceia do Senhor. Na sexta-feira, a celebração da paixão. No sábado de Aleluia, a vigília pascal. E no domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa, as celebrações normais da ressurreição de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas nessa missa concreta, a missa vespertina da ceia do Senhor, o que acontece de tão belo e especial? Nós sabemos que na cronologia, nos passos, passo a passo, da paixão de Jesus, depois que ele celebra a ceia no cenáculo com os seus discípulos, Jesus sai para o Monte das Oliveiras. E ali, no Monte das Oliveiras, ele é preso e ele é levado para a casa do sumo sacerdote. E passa a noite preso na casa do sumo sacerdote. No dia seguinte, na sexta-feira de manhã, ele então é levado diante do Sinédrio. O Sinédrio é o grande conselho da nação judaica. Depois ele é levado diante do governador romano, Pilatos, e finalmente ele é condenado à morte e crucificado. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, Herodes Antipas, que é tetrarca da Galileia, está em Jerusalém durante aqueles dias. E somente no Evangelho de Lucas, Pilatos manda Jesus também a Herodes, porque quando ele sabe que Jesus é galileu, Pilatos então o manda a Herodes, que o devolve depois ao próprio Pilatos. Essa é um pouco a cronologia dos fatos. Mas o que temos hoje nesta celebração tão bela? Primeiro, a primeira leitura é a narrativa da Páscoa judaica, o famoso texto de Êxodo, capítulo 12. Os judeus celebravam todos os anos a Páscoa, comendo em família um cordeiro assado, comendo ervas amargas para recordar o tempo da escravidão do Egito. Era uma ceia festiva para se celebrar, para comemorar a libertação da escravidão da casa do Egito à casa do faraó. Na segunda leitura da Santa Missa de hoje, temos um texto
lindo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 11. É o texto mais antigo sobre a Santíssima Eucaristia. 1 Coríntios 11, aí Paulo narra a instituição da Eucaristia. Esse texto é mais ou menos do ano 53. E no Santo Evangelho encontramos a narrativa da última ceia com o lava-pés. O que Jesus faz então nesta ceia? Ele realiza 3 ações muito importantes. Primeiro, Jesus institui oficialmente o mandamento novo do amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Jesus entrega aos seus discípulos também a tarefa de amar. O mandamento novo do amor é instituído durante todo o ministério público de Jesus, mas aqui ganha uma certa oficialidade, como uma das características fundamentais dos cristãos. Segundo, Jesus institui o ministério, o serviço. Com esta cena do lava-pés, Jesus então institui não somente o serviço enquanto diaconia no sentido amplo da palavra, mas o serviço ministerial, o ministério ordenado propriamente dito. Terceiro, e esse é um elemento muito interessante, Jesus institui a Santa Eucaristia. Tudo isso acontece nesta ceia vespertina na Quinta-feira Santa. Mas aqui encontramos, nesta reflexão sobre o lava-pés, o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro reage diante de Jesus, que retira o manto, toma uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Aqui está a concepção de poder que Jesus tem. Para Jesus, aquele que é o maior de todos, na verdade, é o servo de todos. Pedro, neste momento, ainda não havia compreendido essa verdade profunda da nossa fé. E no versículo 6, Pedro reage duramente e diz: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Ao que Jesus responde: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Olha, a reação de Pedro a Jesus não é porque Pedro é humilde e por isso mesmo não quer que o seu mestre lhe lave os pés. É o contrário. É porque Pedro ainda não havia compreendido a lógica de poder de Jesus Cristo. Para Pedro é inconcebível que o Senhor lave os pés, que o Senhor se torne servo. E é essa concepção equivocada do poder cristão que ele quer levar para a sua vida e para o seu ministério. Por isso Jesus atua para converter essa mentalidade de Pedro. Significa que somente se Pedro permitir que Jesus lhe lave os pés, somente assim Pedro não somente compreenderá racionalmente, mas compreenderá existencialmente o que significa o poder do serviço, que nasce do mandamento do amor e nasce também da Eucaristia. Celebrar a Eucaristia significa
querer lavar os pés do mundo. Quem celebra a Eucaristia deve necessariamente tornar-se servo de todos, servidor de todos. Pedro então cede. E aí Jesus aproveita para, nos versículos finais, versículos 12 a 15, Jesus faz uma catequese sobre o seu gesto simbólico. E Jesus diz fundamentalmente isso: vocês me chamam de mestre e senhor. Está bem, eu o sou. Mas compreendam, se eu, que sou o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, tomando a toalha do serviço, vocês devem fazer a mesma coisa com o mundo. Isto é, o sentido profundo de a igreja estar presente no mundo é lavar os pés de Cristo na carne dos sofredores, dos pobres, dos aflitos, dos doentes, daqueles todos que precisam do nosso testemunho. Lavar os pés dos pecadores para conquistá-los ao poder do amor, à conversão, a este poder do serviço que Cristo Jesus nos oferece. Este é o grande sentido de a Igreja existir. Que esta Quinta-feira Santa, tendo celebrado pela manhã a missa dos Santos Óleos para a celebração dos sacramentos por meio da unção com estes óleos abençoados, missa da unidade, a Igreja como corpo, com o seu bispo, o seu presbitério, os diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, todo esse mistério de comunhão. Esse mistério de comunhão se visibiliza de modo pleno na celebração da Eucaristia. E a celebração da Eucaristia deve transformar-se em amor vivido, em lava-pés, em ministérios, em serviço ao mundo. Deus, então, o abençoe, o proteja e o guarde, e Ele nos ajude a celebrarmos bem os seus santos mistérios nesse tríduo pascal. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.